Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. O tênis vai estar diferente em 2025. E olha, não é apenas para o circuito profissional masculino e feminino. As mudanças, muitas delas também valerão para os amadores. Por isso, é importante você ficar atento, esperto e prestar muita atenção no podcast Tênis Brasil, que começa agora e vai contar para vocês o que nos espera na próxima temporada. Primeiro ponto, acho que é o mais relevante de todos, vocês já estão sabendo, porque nós enfatizamos muito isso ao longo desta temporada, o circuito profissional da ATP e da WTA determinou o uso de juízes eletrônicos em todas as competições de primeira linha. Ou seja, os ATPs 250, 500, 1000 serão obrigatoriamente com juízes eletrônicos. Marcação eletrônica, o chamado Electronic Line Calling Live. Bonito nome, né? ELC Live, como ele é abreviado lá fora. Isso já estava decidido, a ATP este ano já cansou de fazer experiências, os torneios que tiveram vontade, principalmente tiveram verba, neste ano já optaram pelo juiz eletrônico, principalmente aquelas competições disputadas em quadras mais velozes, quadras sintéticas, né, em que a marcação sempre deixa alguma dúvida, mas isso ainda não era obrigatório. A ATP, no entanto, já havia dito que em 2025 iria extinguir os juízes de linha, e isso então já está valendo. O problema ali maior era que a ATP e a WTA não comandam os Grand Slam. Os Grand Slam estão nas mãos da ITF e principalmente dos seus próprios organizadores, que não são obrigados a seguir a regra internacional geral. Nós sabemos que US Open e Australia Open já haviam adotado a marcação eletrônica por ter quadras sintéticas, né, que exigem uma marcação mais apurada. O Wimbledon era uma dúvida, né, porque embora a quadra de grama também seja muito complexa para você fazer marcações precisas, sempre há muitas dúvidas, né, muita marcação muito duvidosa, muito perto da linha, mas o Wimbledon tem a questão da tradição, né, são 147 anos de tradição no torneio britânico. Porém, eles anunciaram agora, faz pouquinhos dias, o All England Club anunciou que vai realmente adotar o juiz eletrônico, portanto vai encerrar essa longa tradição e vai deixar desempregado 300 juízes de linha, aquela figura, né, que então se acostumou a ver, aquele tradicional uniforme com as cores verde e púrpura do All England Club, sempre bem vestidos ali e tal, a maioria deles muito competentes, porque é uma marcação difícil de ser feita na grama, mas eles definitivamente irão substituídos, né? Essa tecnologia do Electronic Line Calling, ela utiliza inteligência artificial e, segundo os estudos, o veredito acontece em 1/10 de segundo. Uma velocidade muito rápida e a margem de erro é mínima, 0,3%. Então todo mundo passou a confiar. A marcação eletrônica foi utilizada pela primeira vez em 2017, vem sido testada cada vez mais e agora definitivamente, portanto, ela passa a ser oficial. Fica ainda uma dúvida: o que acontecerá com Roland Garros? Os torneios ATP de Roma, Madrid, os grandes torneios de Saibro, Hamburgo, Barcelona, terão marcação eletrônica, isso é líquido e certo. Roland Garros, porém, como eu expliquei agora há pouco para vocês, ele é administrado pela ITF, portanto não é obrigado a seguir essa norma da ATP e da WTA. Tem aquele problema do Saibro deixar a marca, então o juiz pode descer, verificar a marca e tal, o juiz de linha também pode ver, então está sempre essa dúvida, né? E sempre também foi alegado que a margem de erro da bola no Saibro, da marcação no Saibro, ele é um pouquinho maior do que nas quadras sintéticas e na quadra de grama, né?
Então não estamos ainda a ficar à expectativa do que Roland Garros vai anunciar, se eles vão realmente adotar o juiz eletrônico ou se eles serão então o único grande torneio a manter o juiz de linha. Claro, você sabe que os challengers, né, os torneios menores, não são obrigados a utilizar a marcação eletrônica, até porque é um processo razoavelmente caro. Se colocar em todas as quadras de um clube, se usar 4 a 5 quadras de um clube, você vai gastar aí em torno de $100 mil, né? Então, para um torneio challenger, isso fica bastante inviável. Porém, aqueles que também quiserem adotar, poderão fazê-lo. Segunda grande modificação que nós vamos ver em 2025, e aí essa é grande mesmo e exige muita atenção da gente, porque tanto a da ATP quanto a WTA já anunciaram seus calendários do ano que vem. E ambas com muitas novidades, muitas inovações. E a principal delas é a inclusão dos 1000 do Canadá e de Cincinnati, o Masters 1000 e o WTA 1000 de Canadá. Vocês sabem lá, Toronto e Montreal, né? Cada ano alterna as sedes masculina e feminina, são os dois disputados no Canadá, e os de Cincinnati, os dois Masters 1000 passarão também a ter 12 dias, 2 semanas. E assim, no masculino, 7 dos 9 Masters 1000 já serão disputados em 12 dias, ou praticamente 2 semanas, né? Porque o qualifying começa ali na segunda-feira, então já começa na semana, e abrange, portanto, esses 14 dias, né? Então, Canadá e Cincinnati se juntam a Miami, Indian Wells, Madrid, Roma e Xangai. Apenas Monte Carlo, que é o famoso Masters 1000 não obrigatório masculino, e o Masters 1000 de Paris, que vai mudar de sede, inclusive, ano que vem, mas ainda não tem condições de fazer um torneio tão grande assim, até porque ele está muito perto do Finals, né? Ele geralmente é o torneio que classifica, como está acontecendo agora essa semana, que pode classificar ou definir os 8 classificados para o Finals. Paris ainda mantém esse padrão de 1 semana só. Então serão as exceções, Monte Carlo e Paris, todos os outros farão de 12 dias, né? E aí você já, de cabeça, já faz uma ideia, né, como é que vai ser, porque nós já vimos esse ano, Madrid 2 semanas, logo em seguida Roma mais 2 semanas, então você tem um mês praticamente jogado nesses 2 campeonatos, e logo em seguida você tinha uma semana de intervalo e você tem Roland Garros com mais 2 semanas, né? Então você vê que num longo período de tempo você tem a disputa aí de poucos campeonatos. E isso vai acontecer também agora lá nos Estados Unidos, né? No Canadá e nos Estados Unidos, que você vai ter Canadá com 2 semanas, grudado nele Cincinnati com mais 2 semanas, tem um intervalinho ali que é o Winston-Salem e o torneio feminino, e você tem o US Open de mais 2 semanas. Então você vê que o calendário ele acabou se inchando, né, com essa determinação de ampliar os torneios 1000, e com isso obrigou inclusive as 2 entidades a fazer uma série de mexidas no calendário que eu vou contar agora para vocês. Só para fazer uma comparação importante, antes de não deixar passar batido, enquanto o masculino, os Masters, tem 7 de 9 em 12 dias, o feminino, que tem 10 WTA 1000, terão 7 de 12 dias, né? Então 5 ainda no modelo de 1 semana só, o modelo, digamos, tradicional. Como eu disse para vocês, essa principal mudança nos calendários dos torneios 1000 fez com que as 2 entidades tivessem que fazer acertos no calendário. E no masculino foi muito grande esse acerto aí, né? 3 novos ATP 500 foram criados. Então, o que eram 13 ATP 500, um dos quais é o do Rio Open, que você sabe, agora nós teremos 16 campeonatos. Foram incluídos Dallas, que vai acontecer em fevereiro, Doha, que também é em fevereiro, e Munique, que vai ficar lá na temporada de Saibro. O Munique, aliás, vai ser na mesma semana que o ATP 500 de Barcelona, então nós vamos ter novamente mais uma semana aí que 2 torneios 500 acontecendo ao mesmo tempo, e inclusive esses no mesmo piso, né, Munique e Barcelona, como nós temos na grama, né, Rally com Queens, né, como nós temos agora, acabamos de ter aí Viena com Basileia, né? Então haverá também essas coincidências de torneios 500 na mesma semana. Outra mudança extremamente importante que mexe muito com a questão do Saibro é que Hamburgo ele saiu de julho, deixou de ser um torneio sobre a grama e vai para maio para ser um torneio novamente sobre o Saibro.
Vocês lembram muito bem que Hamburgo já foi Masters 1000, depois ele foi rebaixado para 500 e foi deslocado depois de data, né? Desculpa, eu falei que ele era grama, nada, ele sempre foi de saibro, mas ele foi deslocado para julho, naquela temporada que se segue ao Wimbledon. O Wimbledon acaba e vem aquela temporadinha curtinha de saibro, e era ali que Hamburgo se encaixou então. Só que ali era uma semana que desvaloriza muito o campeonato, porque o pessoal vem de uma temporada muito longa do saibro, pega essa transição para a grama, pega o Wimbledon, e aí só vão voltar para o saibro aqueles torneios, aqueles jogadores que realmente são saibristas por natureza ou que são muito bem pagos pelos promotores para jogarem, né? Então Hamburgo sentiu uma desvalorização, além de ter caído para 500, a desvalorização do calendário. Ele entrou com essa petição e conseguiu uma data excepcional. Então olha só, agora Hamburgo vai estar entre Roma e Roland Garros. Então nós vamos ter uma sequência, 2 semanas de Madrid, 2 semanas de Roma, Hamburgo e Roland Garros. Que sequência, obviamente muito pesada para os jogadores, mas uma sequência muito nobre no circuito, né? Valoriza muito esse trecho do circuito. Em compensação, de uma forma geral, o saibro está perdendo espaço, né? Nós tivemos a saída de Córdoba que integrava aqui o circuito sul-americano. Vocês lembram que sempre houve essa briga de se manter as 4 semanas sul-americanas. Primeiro era o Brasil Open, depois mudou para Quito, depois entrou Santiago, depois entrou Córdoba. Então estavam conseguindo se manter essas 4 semanas consecutivas de saibro na América do Sul. Até este ano era Córdoba, Buenos Aires, Rio Open e Santiago. E essa saída de Córdoba acaba prejudicando seriamente o circuito sul-americano em geral, principalmente aqui no nosso saibro. A gente sabe muito bem que Córdoba já estava com sérios problemas financeiros, difícil manter o campeonato. Esse ano quase eles desistiram de fazer o campeonato. Aliás, uma situação que também está muito ali ruim para Santiago. Santiago também já esteve perto de abrir mão da sua data. Então não é fácil tocar esse evento aqui na América do Sul, tão grudado não, ele fica ilhado, né? Porque você sai da Australia Open, você vai para uma rodada de Copa Davis na semana seguinte, que é grudada, praticamente, era grudada em Córdoba, e aí você tinha essas 4 semanas na América do Sul, mas você já está imediatamente voltando para o piso sintético, que começa ali com Acapulco aquecendo para Miami e Indian Wells. Então, o saibro sul-americano fica realmente muito exprimido ali, né? Tanto que o Rio Buenos Aires há muito tempo vem pedindo para a ATP para autorização para mudar o piso para o sintético, acreditando que com isso eles trariam mais nomes importantes, facilitaria a vida de todo mundo, né? Mas enfim, é isso que vai ficar. Córdoba então deixa de existir e a perna sul-americana do saibro passa a contar então só com 3 torneios em 2025. Outra queda que você vai perceber que aconteceu com o saibro é que com aquela alteração de Hamburgo, né, que Hamburgo que ficava após o Wimbledon, agora puxa para antes de Roland Garros, aquelas semanas do saibro pós Wimbledon, que costumavam ser 3 semanas, elas vão ficar reduzidas para 2 semanas, ou seja, só mais 4 torneios 250 para fechar o saibro, né? Então o saibro claramente perdendo espaço no circuito, né? E sem falar isso, né, importante que Estoril também foi cancelado, o Lyon também foi cancelado, eram 2 torneios 250 ali na gira de saibro, eles foram também cancelados, mais perda para o saibro. Isso tudo, como eu falei para vocês lá no começo, para encaixar essa amplitude dos torneios Masters 1000, né? Por fim, que também é uma perda lamentável para o circuito, pela questão de tradição principalmente, Newport, a gente já sabia, já estava muito bem anunciado, que era o único ATP de grama fora da Europa no calendário atual. Ele definitivamente foi cancelado, ele deixa de fazer parte do circuito ATP. E o Newport, que sempre fazia junto aquela entrega do Hall da Fama, que sempre atrai gente muito importante, eles fazem sempre uma festa muito bonita lá. Newport chegou a ser sede do US Open, do então nacional americano, que depois virou US Open. Então ele deixa de ser no torneio ATP 250, mas para compensar ele mudou um pouquinho a data, ele vai para agosto e vai fazer 2 torneios 125, um masculino e um feminino integrados para manter essa tradição e manter a festa, né? Aliás, o feminino agora
confirmando essa realização de Newport, será o único torneio sobre grama feminino fora da Europa, como era o masculino em Newport, né? Então, todas essas modificações vocês estão vendo aí impactando fortemente o circuito masculino, né? Uma distribuição maior de datas. Nós sabemos, tem jogadores que gostam dessa situação, tem jogadores que não estão satisfeitos com esse prolongamento, com essa amplitude dos Masters 1000, porque acabam ficando muito tempo parados, joga assim, dia sim, dia não, melhor de 3 sets e tal, e fica muito tempo no mesmo lugar, agora com essa sequência toda. Então você pode observar aí que ao longo do ano que vem nós vamos ter provavelmente muita gente reclamando, ou pelo menos dando palpite em relação a esse calendário, né? O feminino também tem mudanças não tão severas quanto o masculino, mas eu vi uma mudança muito boa, muito importante para o circuito feminino, que eu particularmente gostei muito. A Associação Britânica, né, a LTA, que comanda todo o tênis britânico, mas principalmente manda muito na curtíssima temporada de grama, e sempre estão querendo ali valorizar ao máximo a temporada de grama. A LTA resolveu fazer o quê? Mudar Eastbourne, o 500 de Eastbourne, bem tradicional, mas mudá-lo para Queens. Então Queens agora terá a versão masculina na primeira semana e a versão feminina na segunda semana. O que não é exatamente uma novidade. Na verdade, é a volta do tênis feminino para Queens depois de 50 anos. Fazia mais de 50 anos que não se jogava um grande torneio feminino no tradicionalíssimo Clube da Rainha. Então vai acontecer em 2025 e isso realmente foi uma grande notícia. E também é legal porque Eastbourne não perde completamente a data. Eastbourne, ele transferiu o seu 500 para Queens, mas ele se mantém como um 250 na data anterior, né? E olha que jogada interessante da LTA, já pensando naquela ideia, que a gente também não sabe o que vai acontecer o ano que vem. Começou-se a divulgar essa ideia, mas agora ninguém está falando muito sobre isso, então está todo mundo esperando ver o que vai acontecer, que é a tal junção da ATP com a WTA e de se fazer o máximo de torneios combinados. Olha só o que vai acontecer o ano que vem na grama inglesa, preparação para Wimbledon. Os torneios de Birmingham, Nottingham e de Eastbourne, além desse de Queens que eu já falei para vocês, todos os grandes torneios britânicos, portanto, vão ser combinados de homens e mulheres. Nem todos do mesmo nível, um é 500 ou 250, ou às vezes é um 250, é um Challenger, não são exatamente do mesmo nível necessariamente, a não ser de Eastbourne, que os dois serão 250. Mas de qualquer forma a ideia já é fazer uma festa mais completa, integrar o circuito masculino e feminino. Portanto, aí, só nesse calendário previsto para 2025, vocês veem quantas novidades, quantas coisas nós teremos que prestar atenção para 2025, colocar o calendário embaixo do braço para a gente não se perder nessa nova configuração do circuito internacional, e também muitas experiências novas acontecendo, né? Torneios combinados, torneios de 12 dias, alteração do saibro, colocando um grande torneio de saibro entre Roma e Roland Garros, quer dizer, uma série de mudanças que eu acho que vai mexer muito, muito com o circuito na próxima temporada. Outra coisa importante que nós vamos ver que vai acontecer o ano que vem, e eu acho que já é uma ideia muito boa para os torneios de base. A gente está sempre falando em torneio de base, principalmente porque no Brasil a gente sente a necessidade de mais torneios pequenos para dar oportunidade aos nossos jogadores de chegarem ao ranking ou de dar os primeiros passos ou evoluir no ranking, jogando em casa, gastando pouco, né? E a ITF está muito atenta a isso, né? A Federação Internacional de Tênis, ela está sempre injetando dinheiro e sempre tentando fazer esse calendário dos chamados torneios ITF, né? Que você sabe, aquele lá que tem um Mzinho e um número, M15, M25, para identificar os torneios pequenos masculinos, e o W15, W25, W50 para identificar os torneios femininos. O W50, W75 e W100, na verdade, equivalem-se aos challengers masculinos, né? Então a ITF, que controla todo esse cenário, ela está sempre atenta e está sempre procurando injetar grana e datas. E olha só que legal que vai acontecer o ano que vem.
A ITF já anunciou que os torneios que hoje pagam 15 mil dólares vão passar a pagar 20 mil dólares, mesma pontuação, mas aumenta a premiação em 5 mil dólares, e o mesmo acontece com os de 25 mil, que passam a pagar 30 mil, distribuir 30 mil dólares. Os W75, que pagaram este ano 60 mil, passam a pagar 70 mil. Então, um pequeno crescimento, é verdade, mas um crescimento generalizado nesses torneios de base que são realmente importantíssimos, né? A ITF contabilizou um total de 21 milhões de dólares para os ITFs femininos no ano que vem e de 15 milhões de dólares para os masculinos. Vocês vejam aí claramente, isso é uma filosofia da ITF que não é de agora, elas sempre puxando um pouco mais para o feminino, dando mais verba e mais espaço para o tênis feminino, porque eles enxergam que ainda há uma defasagem necessária aí, e eles têm total razão. Somados esses dois valores aí estratosféricos, nós vamos chegar então a um total de premiação nível ITF em 2025 de 35,3 milhões de dólares, espalhados em 1.100 torneios no calendário. Olha que beleza, 1.100 torneios desse nível de base, um crescimento de 20%, tanto em dinheiro como em torneios, o que é muito, muito bom, abrindo bastante espaço. Tomara que o Brasil aproveite e monte aí um calendário bem amistoso aqui para os nossos jogadores, né? Outra coisa que a ITF anunciou é que os W50, os W75 e os W100, portanto esses 3 torneios femininos, vão ter que oferecer obrigatoriamente hospedagem às jogadoras. Se não a semana toda, pelo menos maior parte da semana. No mínimo 4 dias de hospedagem eles têm que oferecer e 2 noites para as duplas. Olha também a ITF preocupada em fortalecer o circuito de duplas. Então também os promotores terão que incluir 2 noites gratuitas para as duplistas, né? E por fim, para fechar esse quadro bastante positivo que a ITF nos anuncia para 2025, eles estão garantindo que, através de um aplicativo novo que eles vão lançar, que vai congregar esses 2 circuitos, masculino e feminino ITF, eles vão transmitir 22 mil jogos ao longo do ano, e todos os jogos de nível M25, ou seja, masculino de 30 mil dólares, W50, W75 e W100, todos esses jogos terão de passar no streaming da ITF. Tá? Então, excelentes novidades para a turma da base e para a gente que gosta de acompanhar. Eu, pessoalmente, gosto muito de ver esses campeonatos pequenos, porque o futuro do tênis sempre aparece ali de alguma maneira, né? A gente observa ali um jogador bom aqui, uma menina boa ali, e a gente está sempre aparecendo aí os grandes nomes do circuito. Então, você que tem um pouquinho de tempo e tem um pouquinho de prazer, dá uma olhada nesses torneios pequenos aí, torneios menores, porque você vê muita gente boa jogando e até você passa a entender um pouquinho mais como é difícil o circuito do tênis, né? A gente está sempre olhando aí os ATPs, os Masters 1000, os 500, os Grand Slam, mas quando você olha o nível desses torneios de baixo, você vê que a distância técnica não é tão grande assim, não. A distância é bem menor do que a gente imagina, né? Então vale muito você acompanhar esses jogos todos. A transmissão, obviamente, é gratuita, porque é um aplicativo da ITF, né? Por falar em ITF, a entidade anunciou mais 2 importantes mudanças para 2025, que fazem parte, portanto, desse pacote que eu estou anunciando para vocês do que vai mudar para a próxima temporada. Um deles até não é uma grande novidade. Por quê? Porque desde 2019, a ATP e a WTA já autorizaram o técnico e o tenista terem comunicação direta, livre, por sinal, por comunicação oral, de qualquer forma que eles acharem interessante. Já estava liberada essa comunicação entre tenistas e técnicos. Mas agora, isso é muito importante, a ITF oficializou, ela colocou na regra que isso está liberado. O que era uma experiência de ATP e WTA de 5 anos, agora é regra. Ao se tornar regra, ela vale também para o amador e ela vale também principalmente para o juvenil, que não tinha muito essa liberdade, né? O circuito juvenil ainda estava um pouco amarrado em relação a isso. Então agora virou regra e a comunicação está livre. Claro que dentro daquelas limitações que a gente precisa sempre ficar atento, né? Quer dizer,
A recomendação tem que ser breve, ela não pode acontecer durante a disputa do ponto, então ela tem que esperar terminar o ponto para que haja algum palavreado ali ou até alguma gesticulação de alguma coisa. Então ela está livre, porém tem que obedecer a alguns determinados critérios, né? O que é interessante, o que eu achei mais interessante nessa mudança de regra, nessa definição de regra, vamos dizer assim, que a ITF comunicou, é que agora os treinadores vão estar autorizados a usar a análise tecnológica de estatísticas durante o jogo, ao mesmo tempo do jogo. Aquilo que eles recebem no seu tablet o tempo inteiro ali, há jogadores que pagam uma grana bem alta para obter essas informações online, e o técnico então vai poder estar com o tablet ali, olhar a análise do jogo e passar esses dados para o jogador. Olha, está sacando mais na sua esquerda, está sacando alto no 30-40, ele saca alta na direita. Então todas as análises de dados agora estão liberadas para que o treinador use e passe a instrução para o seu jogador em quadra. Então, boas novidades da ITF, essa definição aí que era até supostamente não, mas a ideia era teoricamente apenas um período de testes, então agora está oficializada essa comunicação entre técnicos e jogadores. Também é uma questão controversa, né? Até jogadores, o próprio Federer, né? O Taylor Fritz, o Denis Shapovalov, tem vários jogadores aí que não gostam dessa regra, dessa permissão do treinador interferir o tempo inteiro na partida, né? Falar e mudar a questão tática ali, ou essas interferências táticas e técnicas com o jogador. Então há alguns que não gostam, né? Mas é uma tendência, acho que, do esporte, que infelizmente não temos o tênis não tem como ficar para trás nesse aspecto, né? Já que todos os outros esportes evoluíram para esse campo. E também acaba com aquela questão da instrução fingida, mascarada, que a gente tinha muito no circuito, né? Pelo menos agora ficam todos com o mesmo direito e uma regra clara para todo mundo. Por fim, e ainda dentro do escopo da ITF, nós teremos em 2025 mudanças importantes na Copa Davis, na Billie Jean King Cup, que é o torneio feminino por equipes, a versão feminina da Copa Davis, né? Como assim sempre fala, as mulheres detestam. A Patrícia Medrado, que me ouvir falar isso, ela vai ter chilique. Mas é isso, né? Só para o pessoal ficar bem claro, você tem a competição por países masculina, que é a Copa Davis centenária, e você tem a competição por países femininas, que é a Billie Jean King Cup, que é uma competição bem mais recente, porém ambas de grande importância. Bom, você sabe que tem toda aquela celeuma que a Copa Davis foi modificada, acabou-se com 5 sets, acabou-se com a disputa de sedes, né, a alternância de sedes, então causou muita confusão tudo isso, e agora que a ITF ficou novamente livre para tocar os seus próprios rumos, ela decidiu tentar uma mescla ali, quer dizer, vou tentar recuar um pouquinho a Copa Davis para o formato antigo, e quem sabe com isso resgatar um pouquinho da tradição do campeonato, que certamente ficou perdida, né? Então o que aconteceu? Vocês viram que nós tivemos agora em setembro, porque o Brasil participou, esteve lá na Itália e quase se classificou. Nós tivemos a fase de grupos, em que 4 grupos jogam-se com 4 países, 4 lugares diferentes, jogaram com 4 países e classificaram os 2 países de cada grupo para a fase final, que vai acontecer agora em novembro, lá em Málaga. Só que agora, então, a ITF decidiu eliminar esse formato e voltar a um duelo direto de país contra país com aquele sistema de reversão de mando de sede, para voltar um pouquinho àquela Davis antiga, né? Então nós vamos ter 7 duelos nesse formato, cujos vencedores vão à fase decisiva em novembro. O que eu não gostei, para variar, é que a ITF continua com essa ideia de que o 8º país é por convite. Pelo amor de Deus, você não dá para disputar uma final de Copa Davis com um país convidado. Claro, até consigo entender a ideia da ITF, que é o problema de que você pode ter o país sede, a sede escolhida, nesse caso, por exemplo, a Espanha, como aconteceu ano passado, a Espanha é escolhida como sede e não se classifica. Então você tem um problema sério de público, né? Mas não dá para você ter uma competição séria numa fase final com 8 países, sendo que um deles é convidado, por melhor que ele seja,
né? Não tem cabimento, realmente para mim não cabe essa ideia. A ITF não pode manter essa regra, mas infelizmente está aí. E a Billie Jean King Cup também mantém esse mesmo critério, quer dizer, ela também vai mudar um pouquinho, aquele quali de abril que o Brasil vai tentar agora contra a Argentina. Se o Brasil ganhar da Argentina aqui no Ibirapuera, ele se qualifica para esse quali de abril, e esse quali de abril também será no critério de grupos. Vão ser feitos 7 grupos, cada grupo com 3 países, vão jogar todos contra todos e o campeão vai para a fase final. Então são 7 classificados para a fase final, junto com um convidado. Absurdo isso. Mas enfim, a ITF atendeu parcialmente um apelo aí da comunidade mais conservadora do circuito, que não gosta nem um pouquinho do formato atual. É um formato mais simples, mas ao mesmo tempo realmente perdeu a essência da Copa Davis, isso não há a menor dúvida disso. Então ela tentou dar uma recuada para tentar criar um formato misto aí. Então fazer um confronto de duelos diretos na fase de grupos, na fase que classificaria para as quartas de final, e aí sim faz um sistema de chave eliminatório simples. A Billie Jean King Cup, então, tem esse sistema meio misto de grupos o ano que vem, mas em 2026 ela vai fazer o mesmo esquema da Copa Davis. Então eles estão tentando, pelo menos isso, deixar padronizado o sistema das competições por países, né? Que eu acho que é uma excelente ideia, porque cada um sendo disputado de uma regra, de uma forma diferente, com datas diferentes, vira uma miscelânea que ninguém entende nada do que está acontecendo, né? Então a ideia é que haja uma junção de formatos da Copa Davis e da Billie Jean King Cup. Aliás, não só por causa disso, a ITF já anunciou que, a partir de 2025, essas duas competições por países serão conhecidas como a Copa do Mundo do Tênis. Então eles vão juntar Davis e Billie Jean King Cup no mesmo aplicativo, no mesmo site, para que todo mundo ali veja informações, tabelas, regras, históricos, e também um único aplicativo para você assistir os jogos dessas competições. Então, também naquela ideia de se juntar masculino e feminino o máximo que for possível, a ITF também já decidiu que então está criada a Copa do Mundo do Tênis, formada pela Copa Davis masculina e pela BGK Cup feminina. Tá? Isso tudo, então, sobre um chapéu só a partir de 2025. É isso aí, minha gente. Olha, vocês me cansaram de ouvir aqui, mas vocês viram aí quantas mudanças nós vamos ter para o calendário do ano que vem. Mudanças que podem mexer bastante com o circuito, né? De várias formas, tanto no desgaste dos jogadores, como numa preparação diferente, cada um vai ter que fazer. Será que eu vou jogar Madrid, Roma, encarar um Hamburgo para Roland Garros? Se fosse o Nadal, tenho certeza que ele faria isso. A gente não tem muita dúvida disso. Mas hoje em dia você vai ter que pensar melhor. Vou jogar um 500 de Hamburgo para me preparar para Roland Garros? O quanto isso é desgastante ou não, se você vier de uma boa campanha em Roma e Madrid. E é fora que são saibros muito distintos, né? Hamburgo é um lugar, por exemplo, mais úmido, mais pesado. Então, muitas coisas vão ser colocadas na balança aí para uma temporada 2025 que eu acho que vai ser, no mínimo, interessante, e no mínimo vão surgir muitas polêmicas aí pela frente. É isso aí, minha gente. O podcast Tênis Brasil desta semana fica por aqui. Nós voltamos a semana que vem aí com a definição do Finals masculino, que é o mais importante, e de olho sempre nos tenistas brasileiros pelo mundo. Grande abraço para vocês, até a semana que vem. E eu não escolhi Sankhya. Vacilei, fui mirim. Sinta-se abraçado, Jorge. No esporte e nos negócios, quem tropeça nos detalhes sempre perde. Escolha Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio.